Olá a todos, meu nome é Ramsés, eu sou formado em Direito, também gosto bastante de temas como política, economia, então eu leio bastante sistemas, estudo bastante esses temas e hoje eu vim aqui para a gente falar sobre um tema que está bastante aí difundido na mídia, os filmes, as séries, enfim, a gente fica o tempo todo sendo bombardeado por um tema chamado desigualdade social. Pois é, né? Você já deve ter se deparado com isso aí em algum momento da sua vida. Nós vamos aqui discutir, né, sobre o Brasil tem desigualdade social? Tem como a gente resolver a questão da desigualdade social? A desigualdade social, ela é moral, ela é justa, ela é injusta. Então, nós vamos debater esses temas aqui nesse vídeo. Mas já para a gente começar, né, com o pé direito, eu vou deixar aqui para vocês o seguinte ponto. Você sabia que um milionário, um multimilionário ou até mesmo um bilionário brasileiro ou da América Latina ou africano, ele é mais pobre que um pobre canadense, do que um pobre americano, do que um pobre norueguês, por exemplo? Então, fica aqui nesse vídeo que nós vamos entender o porquê, né, que você ser um milionário ou até um bilionário no Brasil não faz você ser rico. Você é bilionário, mas é pobre. Você vai entender. Já para deixar contextualizado, quero trazer aqui, né, a informação de que eu, no ponto de vista econômico, sou defensor do liberalismo clássico. É isso mesmo. Você aí que não gosta dos neoliberais, que acha que os neoliberais são os monstros, capitalistas, não sei o que, não se preocupa. Eu não sou neoliberal. Eu sou do liberalismo clássico. Eu sou pior do que um neoliberal. Muito pior, inclusive. Então, sou defensor lá né, daqueles filósofos antigos, John Locke, Thomas Robinson. Também gosto muito do Henry Hazlitt. E né, tem até o Von Mises, muito bom também, apesar de que, obviamente, conforme você vai evoluindo, é, filosoficamente, né, esses autores eles vão, cada vez que se passa, dando um pouquinho mais de margem para o Estado. E até eu mesmo, ao longo desse vídeo, você vai perceber que eu vou admitir que sim, o Estado ele pode ser um vetor ali de, né, para trazer riqueza coletiva, por assim dizer, apesar de ser de um jeito muito diferente do que aquilo que a esquerda defende. Então, antes da gente continuar, é importante a gente entender a diferença entre riqueza e luxo. Pois é, né? Nós vamos falar sobre igualdade social ou desigualdade social. Então a gente tem que entender o seguinte: o que a gente quer? Que as pessoas sejam ricas. Mas aí vem a pergunta: o que é ser rico? Aí poderia um esquerdista aí levantar e falar assim: essas pessoas que dirigem, sei lá, um Rolls Royce, que tem jatinho particular, que tem um relógio de ouro, isso é riqueza. Mas, meu amigo, eu estou aqui para dizer para você o seguinte: essas coisas às vezes não é riqueza, é apenas luxo. Vou te dar um exemplo. Vamos voltar no tempo. Vamos pegar aí um imperador romano, no auge do Império Romano. E esse imperador, apesar dele sentar num trono feito de ouro, tomar vinho numa taça feita de ouro, se ele tivesse com lombriga, ele ia ter que sofrer ali com os problemas causados, né, por esse verme aí. Se ele tivesse dor de cabeça, ia ter que sofrer com dor de cabeça. Se ele tivesse que fazer uma viagem, ia ter que fazer isso no lombo de um cavalo ou numa carroça desconfortável. Enfim, então, esse imperador, ele tinha luxo, mas ele não tinha riqueza. E hoje em dia, com o avanço tecnológico e econômico trazido pelo capitalismo, fez com que até pessoas pobres, eu estou passando aqui a régua pelos países ricos, né? Até as pessoas pobres de países ricos têm uma vida com a qualidade superior à de imperadores do Império Romano, por exemplo, mas não só do Império Romano, né, dos outros impérios. Então, por mais que essa galera, vamos pegar um conhecido de Salomão, Salomão tinha tantas riquezas, não sei quantos quilos de ouro, prata, nadava no dinheiro, mas Salomão,
Se tivesse uma dor de cabeça, ia ter que tolerar a dor de cabeça, porque não tinha nenhuma dipirona para ele tomar. Então, a evolução tecnológica e o desenvolvimento econômico trazido e muito pelo capitalismo liberal, inclusive, melhorou a qualidade de vida das pessoas ao ponto de que mesmo uma pessoa pobre hoje é mais rica do que um rico lá no passado, entende? Então, quando a gente fala de riqueza, riqueza não é ouro, não é prata, não é um Rolex, não é um Rolls Royce, não é uma Ferrari. Riqueza é você ter acesso a um sistema de saúde decente, você ter acesso a rodovias pavimentadas, bem sinalizada, segura. É você ter dinheiro para comprar um carrinho, pode ser um carro popular mesmo. É você ter dinheiro para comprar uma casinha. Isso é riqueza. Riqueza é o negócio que o brasileiro sonha. Segurança pública. Já pensou você morar num país e você não precisa construir um muro de 3 metros de altura? Isso é riqueza, meu amigo. Isso é riqueza, entende? E um Rolex de ouro? Luxo. É um mero luxo. Ninguém precisa de um Rolex de ouro, entende? Então, para o liberalismo clássico, riqueza é esses bens de consumo, e quando eu falo bens de consumo, não precisa ser coisas, né? Pode ser, por exemplo, o direito à segurança, né? Um direito que você tem. Aqui no Brasil a gente não tem, mas deveria ter. Isso é riqueza, são essas coisas que tornam a nossa vida fácil e boa e agradável de forma prática, diferente de uma Ferrari. Se você for pôr na ponta da caneta uma Ferrari, até enche o saco, né? Você levantar cedo e comprar pão com uma Ferrari é uma coisa impensável, né? Eu nunca tive uma Ferrari, né? Mas o que eu já ouvi na internet aí que é um carro chato pra caramba, né? Você dirigir ele é muito chato, sem graça. Tem que ter paciência. Então não é uma coisa prática que você usa no dia a dia e que vai melhorar a sua vida, entende? Então isso é luxo. Riqueza é diferente de luxo. Agora que a gente já definiu a diferença entre riqueza e luxo, a gente tem que definir o seguinte: qual é a métrica que nós vamos utilizar para medir riqueza? Pois é aqui que os esquerdistas, ou de forma proposital, ou inocentemente, aí eu não sei, né, se existe uma maldade no coração, ou se eles fazem de forma inocente, mas é aqui que eles cometem um erro. Por quê? Geralmente, os esquerdistas, eles adoram utilizar dois métodos de medir riqueza. Um é o Gini, ou Gini, e o outro é o Palma. Esses dois métodos de medir riqueza, tem uma diferença entre um e outro, mas basicamente eles medem a distância entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica. É basicamente isso. Então o que eles dizem? Olha, no país A ou no país B, tem pessoas que são muito ricas, enquanto que tem pessoas que são muito pobres. Ah, nossa, que coisa terrível. A gente tem que acabar com isso. Ai, nossa, é muito triste a diferença social. Ai, nossa. Aí é aquele negócio, né? Vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos da vida. Ah, mas os Estados Unidos tem bilionários que têm centenas de bilhões de dólares. Já o trabalhador médio americano, coitado, né? Coitado do trabalhador médio americano. Ele levanta cedo para trabalhar e vai dirigir a sua Toyota Tundra, o seu Dodge Challenger, né? Coitadinho, já pensou você ter que levantar cedo e dirigir um Dodge Challenger? Oh, tristeza, né? Queria eu carregar esse fardo. Então, essa diferença entre rico e pobre não interessa. O que interessa, e aí vem as métricas que geralmente as pessoas grupos ligados à direita costumam utilizar, que é o seguinte: eu não vou medir a diferença entre rico e pobre. Eu vou medir o seguinte: o pobre, quem está na base, ele tem uma vida boa? Quem está aqui, ó, quem está na base, tem uma vida boa? E se a resposta for sim, tem uma vida boa, então esse cara aqui, não interessa o que ele tem. É o seguinte, aqui ó, a dona Nilza. A dona Nilza, uma faxineira. Ela tem dinheiro para, com um mês de salário, comprar um carro usado, que é a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos da vida. Nos Estados Unidos da vida, com um mês de salário de uma faxineira, você consegue comprar um carro usado. Então, se com um mês de salário você consegue comprar esse carro, ah, mas o cara ricaço lá,
ele dirige um Rolls Royce de 10 milhões de dólares. E daí? E daí? O que tem? Ué, e qual é o problema? O importante é o seguinte, a dona Neuza aqui da base, se ela juntar dinheiro e se esforçar, ela consegue comprar um carrão bom, tipo uma Toyota Tundra, ou sei lá, um Dodge Challenge? E a resposta é sim, ela consegue. Se ela juntar dinheiro, financiar, fazer ali o esqueminha financeiro, ela consegue fazer isso. Então, se ela consegue fazer isso, por que eu vou me importar com o sujeito que, sei lá, tem um Rolls Royce de 10 milhões de dólares? Isso não importa, não interessa. O que interessa é o seguinte, o pobre. O pobre, ele tem condição boa, ele vive uma vida boa? E se a resposta for sim, então não interessa o quanto tem a diferença entre um e outro. O que interessa é só esse aqui, ó, o da base. Ele vive uma vida boa? Se a resposta é sim, então está tudo bem. E agora, para entendermos aquilo que eu falei lá no início de o porquê que um milionário, um multimilionário ou até um bilionário não consegue ter a mesma riqueza que uma pessoa pobre de um país pobre tem, a gente tem que entender o seguinte: existe riquezas que uma pessoa particular não consegue comprar. Ou se consegue comprar, não consegue comprar com a mesma qualidade que teria se o Estado oferecesse essas riquezas da forma correta. Quais são essas riquezas? Rodovias, rodovia de qualidade. Você andar numa estrada boa, principalmente nessas rodovias assim, entre estados ou entre municípios, rodovia com qualidade, sem buraco, bem sinalizada. Olha que coisa milagrosa, né? Aqui no Brasil isso é impensável. Eu mesmo moro no estado de Rondônia e aqui as rodovias é que nem aquele filme Mad Max. Você sai de casa orando, pedindo para Deus te proteger e te guardar. Porque é uma bagaceira, buraco para todo lado, não tem sinalização, à noite você não enxerga a pista, é uma coisa terrível. Então você sai de casa com medo de morrer. É isso aqui. É normal dar o final de semana, volta na segunda-feira, você fala assim, teve 2, 3 acidentes nas rodovias próximas assim, das cidades. É natural, para nós é natural já. Ouvir, o fulano capotou o carro. Natural, vai desviar de um buraco, perde o controle e vai parar lá no meio do mato. Para a gente isso aqui é natural. Então isso, rodovias, se você for bilionário e ter um Rolls Royce de 10 milhões de dólares, você tem que andar na rodovia ruim. Não tem como você comprar uma rodovia decente para você rodar. Entende? Então, isso daqui é uma riqueza coletiva, difusa, fornecida pelo Estado e que um particular não consegue comprar. E olha só, eu, como um defensor do liberalismo clássico, estou aqui admitindo que o Estado ele pode ser vetor de uma riqueza. E que riqueza é essa? Rodovia de qualidade. Se o Estado oferecer essa riqueza, que é uma riqueza, vai beneficiar todo mundo. Coisa que o Brasil, obviamente, não faz, né? O governo brasileiro não faz porcaria nenhuma de forma correta. Outra coisa, sistema de educação. Aí você pode falar assim, opa, mas peraí. Se o cabra for rico, ele coloca o filho dele na escola particular, está resolvido, certo? Errado. Porque aqui no Brasil, o sistema de ensino é controlado pelo MEC. Inclusive, nas escolas privadas. O que significa que esse sistema educacional horroroso que a gente tem, e que obviamente tem a intenção de doutrinar os nossos filhos a ser um bando de alienado e maluco, a ficar acreditando em filosofia russoniana e bobageira aí de coisa ambiental, e esse negócio existe também nas escolas privadas. Então, você coloca seu filho numa escola privada e está pagando 10 mil reais por mês para ele ser doutrinado. Ele sair de lá mais idiota do que entrou, né? Vai aprender português e matemática, beleza, parte boa. Mas vai sair de lá acreditando que Rousseau foi o melhor filósofo que já pisou o pé nessa terra, né? Coisa que é terrível. Outra coisa, sistema de saúde. Mais uma vez, você vai falar assim, não, mas o cara é bilionário, ele tem acesso a um bom sistema de saúde. Nem sempre. Em certas regiões do Brasil, como onde eu moro, Rondônia, nem os hospitais privados são bons. Nem eles se salvam, né? O cara, às vezes, vai fazer um tratamento complexo, tem que sair daqui do estado e ir para São Paulo ou para o sul, e às vezes tem que sair até do Brasil, né? Então,
Ter acesso a um bom sistema de saúde é uma riqueza difusa e coletiva que de duas uma, ou o dinheiro não compra, que é o caso aqui de Rondônia, tem alguns tratamentos médicos que nem no privado você faz, ou a riqueza até compra, mas não consegue comprar com aquele nível de qualidade que você tem em países de primeiro mundo, né? Então, outro ponto, segurança. A segurança uma riqueza que você não compra. Ah, mas um bilionário pode morar num condomínio. Beleza, pode ser. Ah, mas um bilionário pode andar num carro blindado. Beleza, pode ser. Mas e se ele querer parar no boteco para tomar uma brejinha com os amigos? Não pode. Corre risco de ser assaltado. Né? Já que ele está com seu Rolex ali de 100 mil reais, aí que corre risco mesmo, né? Ah, e se ele querer dar uma voltinha na praia, sossegado? Não pode. É arrastão na praia? Não pode ir na praia. Então, um bilionário, ele não pode comprar segurança. Ele pode comprar em certos níveis, mas não como se ele morasse num Canadá da vida, nos Estados Unidos da vida. Não é assim. Então, a segurança, ela é um bem de natureza difusa e coletiva, que todos usufruem, que o Estado deveria fornecer e não fornece, né, porque o Estado brasileiro é incompetente, e que beneficia a todos. E agora, né, nós vamos tratar sobre a desigualdade, né? Então, a desigualdade, ela é algo justo, é injusto, é moral, é imoral. E eu vou te dizer aqui o seguinte, eu não vou nem discutir se ela é justa ou se ela é injusta. Só vou te dizer o seguinte, a desigualdade existe e pronto, acabou. Existe na natureza, os animais, né, constantemente vivem lá na natureza em forma de desigualdade. Então ela existe. Vou te dar dois exemplos. Ó, nasce uma criança na mesma classe social, branquinho, na Faria Lima, tudo bonitinho. Um nasce com síndrome de Down e o outro nasce com a saúde perfeita. Desses dois, qual que você acha que vai obter mais sucesso na vida? Pois é, né, meu amigo? A natureza é terrível. Né? A vida real é cruel. Não é assim igual os comunistas pensam que é todo mundo por igual. Não. O sujeito que tem síndrome de Down nunca vai conseguir se tornar um CEO de uma empresa. Quer dizer, nunca é uma palavra forte, né? Mas vai ter muito mais dificuldade. Ou então vamos pegar duas pessoas também, branquinho, rico da Faria Lima. Um dele nasce numa família unida, com pais amorosos, uma delícia, tudo muito bonito. O outro nasce numa família em que passa por um processo de divórcio turbulento, conturbado, fica ouvindo a mãe falar que vai pôr veneno na comida do pai, vê o pai batendo na mãe, então passa por esse processo traumático. E aí eu te pergunto, lá na frente, desses dois, qual que vai obter mais sucesso? Será se aquele um que passou por vários traumas ou é aquele um que cresceu numa família unida, com amor? Entende? Então a desigualdade, ela é algo natural. Agora aqui no Brasil, né, nesse nosso país maravilhoso, nós temos desigualdade e não se engane. Essa desigualdade não é natural, em sua maioria, tem sim a desigualdade natural, mas em sua maioria ela é artificial e provocada pelo Estado. É o Estado que causa essa desigualdade. Aí vem a galera aí da esquerda e fala, não, o Estado ele é o vetor para trazer a igualdade. Não, no Brasil. No Brasil, ela causa a desigualdade. Por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de impostos no Brasil, né? A gente paga muito imposto. Só que ao invés da gente ter, como eu falei, acesso àquelas riquezas de natureza difusa e coletiva, o Estado brasileiro seguiu por um caminho diferente. Você pega esse dinheiro, ao invés de você construir rodovias boas, ter um bom sistema de saúde, um bom sistema educacional público, não. O que a gente faz aqui é pagar altos salários para servidor público. E esses servidores públicos, eles vão, obviamente, ser uma casta da sociedade com bem mais riqueza. Alguns deles se tornam milionários, compram fazendas e têm muito dinheiro, inclusive, né, principalmente que eles vão lá do topo, que ganha salários aí de estratosféricos, né, de dezenas de milhares, em alguns casos, né,
chega a pegar milhões ali em acordos, enfim, uma patifaria terrível. Então o Brasil escolheu pegar os impostos do pobre, ele cobra imposto do pobre e dá esse dinheiro para uma pequena casta de servidores públicos que fica rico, obviamente. Então o que o Estado faz é criar a desigualdade. Entendeu? Então o Estado está sendo o vetor da desigualdade, ao invés de fazer o contrário, que seria, né, tirar a desigualdade. Né? Se ele pegasse esse dinheiro de imposto e fizesse como o Canadá é um Estado grande. O Canadá tem um Estado grande. Sabe o que eles fornecem para o cidadão? Lá o servidor público vai ganhar a média salarial do povo. Não tem esse negócio de servidor público canadense aí ganha muito mais do que uma pessoa que tem um emprego no privado. Não existe isso lá. Agora, em contrapartida, as pessoas têm acesso a rodovias decentes, sistema de saúde decente, sistema educacional decente. E no Brasil, muito pelo contrário. As pessoas fazem de tudo para passar num concurso público, para ganhar salários enormes, mas quando você vai no sistema educacional não tem, segurança pública não tem, rodovia não tem, enfim, esse tipo de coisa, né? Então nós somos na contramão daquilo que o Estado deveria ser, né? Então o Estado brasileiro, ele provoca a desigualdade social. E, além, né, dos servidores públicos, tem também os chamados amigos do rei. Quem são os amigos do rei? São milionários, bilionários, inclusive até bilionário no meio. Por exemplo, banqueiros que recebem, por exemplo, financiamento do BNDES e muitos desses dinheiro, às vezes é dinheiro impresso. Então o governo ele faz assim, ele fala, ó, eu vou alavancar a economia, eu vou melhorar a economia. Aí ele vai lá e imprime, vamos supor, 5 bilhões de reais, e se ele está imprimindo dinheiro, ele está desvalorizando o seu dinheiro. Então ele imprimiu 5 bilhões de reais e ele vai e dá para um banqueiro ou para uma outra grande empresa, uma empresa gigantesca, com a desculpa de que está alavancando a economia. Esse dinheiro, quando ele chega na mão do ricaço, o ricaço pega esse dinheiro e vale 5 bilhões de reais. Ele compra coisas, o patrimônio dele é acrescido, e quando esse dinheiro chega no seu bolso, a inflação já comeu ele, e ele já não vale mais nada. E o que o Estado fez? O Estado pegou a sua riqueza e colocou na mão do amigo dele bilionário. Foi isso que o Estado fez. O Estado brasileiro, ele adora, mas ele gosta muito de praticar essas coisinhas que geram a desigualdade social. Ele cria a desigualdade social. E essa desigualdade social criada pelo Estado, diferente daquela que eu falei que é natural, essa sim é imoral. Essa sim é errada. Porque a desigualdade social natural, eu vou fazer o quê? O sujeito nasceu com síndrome de Down, nunca que ele vai, quer dizer, nunca não, né? Mas ele vai ter muita dificuldade de ser, sei lá, um multimilionário, um neurocirurgião, ele vai ter dificuldade de realizar tudo isso, né? Por conta, né, obviamente, da síndrome que ele tem. Então, as desigualdades naturais, elas são morais e fazer o que? A natureza, é assim que funciona. Agora, aquelas desigualdades causadas pelo Estado é imoral, são imorais, né? E, obviamente, não deve ser tolerado. Então, né, vamos aqui para a nossa conclusão, né? O que a gente aprendeu? Existe uma diferença entre riqueza e luxo. O que é riqueza? Coisas úteis, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que é luxo? Um Rolls Royce, um Rolex de ouro. Isso aí é luxo, coisa inútil. Que se você tem, beleza, é legal, é bom para você. Mas se você não tem, não vai mudar nada a sua vida. Desigualdade social, se for causada pelo Estado, é ruim. Se for natural, é fazer o que? A vida é triste, é assim mesmo que funciona, né? O que a gente tem que resolver no Brasil hoje? A gente tem que, ó, aqui está o rico, aqui está o pobre. Eu tenho que fazer isso aqui? Não, eu não preciso fazer isso aqui. Ó, aqui está o rico e aqui está o pobre. O que eu preciso fazer é isso aqui, ó, entendeu? Eu deixo todo mundo mais rico. O rico vai ficar, obviamente, mais rico. Então, eu sempre brinco com as pessoas o seguinte, ó, no Brasil hoje, o rico anda de Hilux. O pobre anda de motinha, né, ali um Ningozinho. O meu desejo aqui no Brasil, o rico, ele anda com Dodge Ram, com Ferrari,
entendeu? E o pobre? O pobre vai passar a andar de Hilux, entende? Então você, evolui. O rico sai de Hilux para Dodge Ram e o pobre sai de Uno para Hilux, entendeu? Então todo mundo ganha, todo mundo sai beneficiado. Aí você fala assim, mas é injusto. Eu tô aqui com a minha Hiluxinha e o cara tá lá de Dodge Ram. Meu amigo, você se preocupe com a tua vida, vai cuidar da sua vida. Trabalhar e cuidar da sua vida, deixa o sujeito lá viver a vida dele, entende? Então o problema do Brasil não é a desigualdade social, é a pobreza. Porque até um bilionário no Brasil é pobre. Porque você pode ser podre de rico, mas você não pode ir num raio de uma praia, apreciar uma prainha, tomar um solzinho, beber uma brejinha. Você não pode fazer isso, porque você está preocupado com um arrastão. Vai vir alguém aqui, vai roubar meu Rolex, entende? Então no Brasil nem rico é rico, todo mundo é ferrado, todo mundo é pobre. E o que a gente tem que resolver é o quê? Deixar todo mundo rico, entende? Todo mundo tem que ficar rico. Essa é a solução. Os pobres ficam mais ricos e os ricos ainda mais ricos. E assim a banda toda, entende? Então isso é o que precisa ser feito aqui no Brasil. Então, muito obrigado a todos, né, pela atenção. Comente aqui embaixo, né? E até mais.